Olá, muito bom dia. Agora são 10 horas e 25 minutos. Nós seguimos o horário de Brasília. Eu sou o Danilo Teles e você está ao vivo na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Nós cobrimos as 24 cidades aqui da região metropolitana, incluindo Piracicaba, então outras 23 cidades também. Eu estou ao lado do Osmir Bertazzoni, advogado, jornalista e é diretor do Sindicato dos Municipais de Piracicaba. O Osmir atendeu ao nosso chamado. Nós recebemos ontem um comunicado do sindicato, uma nota à imprensa, que fala sobre a judicialização da prefeitura sobre a lei que autoriza a reposição de horas dos grevistas. É um texto intenso, é um texto extenso, que tem bastante informação aqui. Por essa razão eu chamei o Osmir, para falar conosco, para entender um pouquinho mais do que está acontecendo. Ainda se refere àquela greve que os trabalhadores municipais aqui de Piracicaba fizeram por conta do aumento e reposição salarial, acho que mais fácil dizendo. Osmir, bom dia. Obrigado mais uma vez por falar com a Rádio Metropolitana de Piracicaba. Estamos ao vivo. Bom dia, Osmir. Bom dia, Danilo Teles. Bom dia a todos os ouvintes e os que nos acompanham pelas redes sociais da Rádio Metropolitana. Estamos aí dentro de uma batalha, de uma guerra judicial terrível, onde nós, com certeza, somos a parte mais fraca e menos favorecida, até porque esse país, toda lógica, a justiça ela é predominantemente fazendária e em defesa daqueles que têm maior capacidade financeira. Pobres, pretos, putas, são todos abandonados. Então é o país da justiça PPP. É difícil, seu Osmir? Complicado. Ô, seu Osmir, a nota que vocês soltaram ontem para a imprensa, inclusive já repercutiu em toda a imprensa piracicabana aí. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa nota que vocês soltaram então, qual que é a razão dela e por que vocês agora parece que também irão judicializar na parte de vocês. E uma fala que o senhor tem usado bastante aí, eu não conheço muito, até peço que o senhor possa nos traduzir, que é lawfare. Traduzir pra gente também o que é isso aí, se o senhor quiser começar ao contrário, começar falando da... Não, mas isso é muito simples, É que dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa, nós já estamos acostumados com o estrangeirismo, Então as pessoas pensam, os advogados usam palavras difíceis. Não são palavras difíceis. Às vezes fala sobre júdice. Estava aqui com a Marília, que é jornalista, com a Juliana, que é advogada, a gente discutindo qual o termo que a gente usa para facilitar a compreensão das pessoas que vão ler. Não existe um sinônimo que tenha a mesma compatibilidade de análise do que o subjúdice. Está em juízo. Como que eu vou usar está em juízo? As pessoas talvez entendam com menos complexidade do que o subjúdice. Eu acho que a grande maioria já está acostumado. Assim como delete, deletar, já virou verbo na língua portuguesa, que vem do inglês, apagar. Hoje nós usamos o fake news. Quer dizer, o que é fake news? É mentira. Então, esse estrangeirismo que hoje entra na língua portuguesa também entra pelos meios jurídicos e antes de tudo isso que está acontecendo hoje, a nossa língua começar a se diversificar, nós começamos a usar alguns termos, que vêm do direito anglo-saxônico e do direito norte-americano, que nem, por exemplo, o lawfare. Mas que ele já é conhecido no Brasil há muito tempo. Inclusive o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, foi vítima de lawfare. A justiça agiu rápido.
rapidamente, ele teve uma prisão, uma condução coercitiva sem ter sido citado, totalmente injusta, usando a força da lei contra os opositores, acarretado pela Polícia Federal por determinação do presidente da República. Depois ele foi condenado num tribunal de exceção no Rio Grande do Sul, em Curitiba, na República de Curitiba, com provas de PowerPoint, mais uma palavra, né? PowerPointer. E a gente vai usando esses termos vão começando a incorporar a língua. Então, o lawfare nada mais é do que lei em inglês, lie em inglês, e fair, que significa guerra. Tá? A lei em guerra. A lei em guerra. É usado inicialmente no sistema norte-americano, no sistema anglo-saxônico, depois no sistema americano, no exército, nas relações militares, para usar o poder da justiça sobre os subordinados. E isso vai também depois ser conduzido, esse processo, na legislação civil. Tá? E, em resultado, isso vem para o Brasil na década de 30, 40, principalmente em 64, né? Onde a lei era usada, né? Tem um termo, inclusive, de Rui Barbosa, que ele diz: aos amigos, as benéficias da lei; aos inimigos, o rigor do Código Penal. Isso é lawfare. Tá? Então, para nós está acontecendo isso, né? Os servidores de Piracicaba estão sofrendo o pulso forte da lei em desfavor a um direito legítimo constitucional, consagrado na nossa Constituição, o direito fundamental, que é o direito de liberdade, o direito à greve, e sofrendo as pressões de um Tribunal de Justiça, em fato de que nós não temos dentro do tribunal advogados de toga, diferente do que o prefeito. O prefeito Luciano Almeida usa o poder que ele tem, inclusive, de vínculos, possivelmente, eu aqui não digo com ironia e muito menos com acusação, possivelmente familiar. Aí caberia, logicamente, ao Conselho Nacional de Justiça fazer essa análise, porque as petições nossas, elas levam 20, 25, 30 dias para serem apreciadas e às vezes não são no Tribunal de Justiça. Nós temos lá o agravo regimental, que foi feito já no dia que nós voltamos da greve. O sindicato já impetrou um agravo regimental e até agora não foi analisado pelo desembargador. Sr. Osmir, quando o senhor fala a lei, né, a justiça, desembargador, esse desembargador fica onde? Onde que é o... São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Na capital paulista. Na capital paulista. E que nós encaminhamos, então 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, nada. De repente, o prefeito de Piracicaba faz uma publicação sancionando por perda de prazo uma emenda ao PL 92, o projeto de lei 92, que dava a possibilidade de repor as horas de trabalho. Não é ganhar as horas não trabalhadas durante o período de greve. Repor, devolver, fazer em benefício à população e sem prejuízo do erário. E ele resolve peitar porque ele quer castigar os servidores públicos. E como que ele usa esse castigo? Ele protocolou, agora, recente, 3, 4 dias, protocolou, fez a sanção, protocolou já a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, curiosamente, é matéria de controle da Constituição, é matéria de controle constitucional, deveria ser distribuído livremente para um desembargador, logicamente alheio a outras matérias. O que ele vai? Prevento ao juízo do dissídio coletivo, onde nós tratamos de matéria laboral entre sindicatos municipais e prefeitura, e o outro entre Câmara de Vereadores e prefeitura. Coincidência, e isso em menos de 12 horas. Que o mesmo vício de origem da emenda da PL 92, que o prefeito mandou um projeto inconstitucional e maldoso, inclusive utilizando de má fé, colocando aumento do salário dele no projeto. Porque não poderia. Mas colocou. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara retirou aquilo, mas não por emenda supressiva. Ela não tirou por emenda supressiva. Portanto, o texto original não se manteve. Ela apresentou um substitutivo.
A mesma fonte de direito ilegítima que nasceu o substitutivo, nasceu a emenda. O projeto todo é inconstitucional. E aí é crime de responsabilidade do prefeito que a gente vai discutir em matéria de ação popular. O servidor recebeu de boa fé e aquilo que é dele. Não tem como ser interpretada de outra forma. Okay. Mas a inconstitucionalidade a ser discutida, a responsabilidade é do prefeito e na pessoa física dele, e não da administração pública. Há uma situação jurídica complicada que nós, somos advogados, sabemos lidar com a justiça e sabemos o quanto é difícil. Uhum. Essa questão do dissídio de greve já está sendo trabalhada em Brasília pelo doutor César Brito, que é o advogado que nos acompanha do Distrito Federal, e preparando já a reclamação do Supremo Tribunal pela mitigação da greve. A greve não pode ser mitigada, se é um direito, se você direito de greve, nós temos estampado no artigo 8º, em um dos incisos da Constituição Federal. Certo. Bom, se o direito existe, existe uma regulamentação através de um mandado de injunção, não houve na esfera legislativa a aplicação de uma norma complementar, tudo isso foi discutido no Supremo. Então aplica-se aos servidores públicos o mesmo preceito da iniciativa privada. E o Tribunal de Justiça agora quer dizer que o mesmo preceito não vale e ele mitiga esses preceitos. Então ele retira o direito de greve. Através da então você tem exato, né? Você tem um direito na Constituição Federal, mas no Tribunal de Justiça de São Paulo você não tem esse direito. Excluiu o direito. Exatamente. Mitigou. Ô, seu Osmir, mas essa autorização aí para que, que os funcionários, os servidores públicos pudessem estar pagando, né, essas horas e de acordo com cada setor ali, foi autorizado inclusive pela Câmara de Vereadores, né? Não foi algo que vocês desejaram. Vamos lá, a gente vai tratar, cada um paga como quiser. Foi tratado na Câmara de Vereadores de Piracicaba isso. Deixa o Danilo até aqui fazer uma reflexão de um orador popular, que foi o doutor... Eu estou aqui só com a minha desculpa, um pouco nervoso, um pouco cansado com toda essa correria que nós estamos tendo. Mas um orador popular que se apresentou na Câmara semana passada, ele fala sobre a vereança, né? Que a vereança é a vereda, né? Onde está Francis. De um discurso no uso da tribuna popular, o que é importante que aconteça, falando sobre a vereança, que é ver as questões relativas ao povo, né? As análises, as questões subjetivas, e é sentido, logicamente, pelos vereadores, que é o poder mais próximo do povo, que há uma necessidade da população em ser atendida pelos servidores públicos. E há uma necessidade também do vereador em estar com o servidor público verificando a prestação de serviço. Ele não gosta de sindicato, ele não gosta de pobre, ele não é imobiliária. Ele não está sensibilizado com a cidade de Piracicaba como um contexto de um aglomerado social. Para ele está na cabeça que ele é um CEO, um gestor de uma empresa multinacional em que ele comanda as ações e se preocupa apenas com macro. Esse macro, o senhor fala que é o lucro? Com a estrutura de arrecadação do município. Com que vai entrar. Sem dizer, tanto que o município está com a tuia cheia de recursos e você não vê uma manutenção em um posto de saúde, uma manutenção em unidade escolar, uma manutenção e aqui no posto central de atendimento de especialidades. Você não vê a prefeitura trabalhando um tapa-buraco na rua, você não vê um corte de mato. Você não tem material para os servidores trabalhar, ou falta gases, ou falta seringa, ou falta agulha, ou falta medicamento. Há 2 anos quase que o prefeito já assumiu, o senhor Luciano Almeida assumiu, não fizemos uma licitação. Não tem uma licitação. Do ônibus, nada. Enrolado novamente a questão relativa ao parquímetro, né? O estacionamento autorizado. Ambiental, mesma situação. Lixo, mesma situação. O que isso significa? Que o prefeito quer reinventar a roda. Ele não vai conseguir fazer outra roda redonda.
Porque a prefeitura já vinha redonda e funcionando, mesmo passando por uma crise de Covid de 3 anos, com servidores morrendo, como foi o caso do Dr. Henrique, o caso do Dr. Wilson, né? O caso de alguns de outros colegas enfermeiros, guardas municipais, que deram a vida pela cidade. Ele não quis repor valores pequenos para esses servidores que contraíram Covid como doença ocupacional e também judicializou, usando sempre a justiça nesse sentido. São questões tão pequenas e que a gente diz, o prefeito de Piracicaba é um aristocrata da corte portuguesa, que resolveu vir de São Paulo, né, para governar uma cidade do interior paulista chamada Piracicaba, porque a ele foi dado, a pedido do pai, comendador, um emprego na prefeitura na época do prefeito Barjas Negre, que o pai procurou o Barjas, procurou Adilson Maluf, e indicou o filho que estava sem fazer nada e não conseguia fazer nada e estava dando trabalho para o pai. Indicou, ele foi para a prefeitura, tomou gosto pela política, viu que na política ele conseguiria se ajeitar, foi candidato a prefeito, bateu no candidato que ele trabalhava, que era o Bar, chamando ele de ladrão, mostrando o serviço que ele fazia quando era secretário, como se dele fosse, porque o governo era outro. Ele se envolveu numa política de uma certa forma estranha e se elegeu prefeito agora. Se elegeu prefeito porque o candidato Barjas Negre teve um problema judicial e ao qual eu não entro ao mérito. É um problema da justiça. Mas o povo elegeu Luciano Almeida e com muito voto. Mas numa expectativa, porque não havia opção nem escolha, de que alguma coisa de boa acontecesse com Piracicaba. Mas ao contrário, porque ele não tem experiência na iniciativa privada, e na iniciativa privada ele é um fracassado, ele não tem experiência no poder público, ele é arrogante, ele não sabe lidar com as diferenças, e principalmente sociais. É uma pessoa fria, com pensamentos frívolos, burguês, né? E um tanto caricato. Não chega a ser patético, mas caricato, porque ele faz a caricatura do nobre, né? Do homem nobre, da corte portuguesa, do homem da corte portuguesa. E não é isso, o pai dele veio aqui, chegou aqui no Brasil em 1950, tá? Sem nem um centavo no bolso. Foi trabalhar num barzinho em São Paulo, um boteco. Trabalhou por 3 anos, ganhou um dinheirinho, comprou um táxi. Do táxi, o pai dele conseguiu construir um patrimônio. Veio aqui e comprou a Tatuzinho. Infelizmente, a Tatuzinho não foi bem gestada. Hoje é a maior devedora, é a 46ª maior devedora de tributos da União do Brasil. Certo. Uma das maiores dívidas tributárias do nosso país. Junto com a Motucana. Esse é o nosso prefeito. Agora, ele resolve usar de uma influência familiar, fazendo com que a justiça em São Paulo, e eu sei o que eu estou falando, e tenho tudo documentado, isso eu vou usar no Conselho Nacional de Justiça, se o resultado será positivo ou não, eu não posso afirmar, porque infelizmente existe o corporativismo, existe a proteção de corpo entre as partes, e tem parte envolvida, joga-nos nessa situação de massacre aos servidores públicos. Estamos já fazendo uma convocação para agora já na próxima semana, uma Assembleia Geral em frente ao Centro Cívico. Já com servidores. Com os servidores, então, ou com descontos, ou com os descontos realizados, ou sem os descontos realizados, para manifestar e tomarmos outras decisões, porque nós não vamos ceder às pressões e a essa injustiça que está sendo cometida contra os servidores públicos de Piracicaba. E eu estou dizendo com conhecimento de causa. Eu fiz questão de estudar, há algum tempo, quando trabalhava com Adilson Maluf, em razão de um pedido do próprio Adilson Maluf, a história da vida do comendador Almeida. Eu tenho muito amigo e eu já
em razão de tributação, em que a gente levava aos carnês alguma coisa para pegar isenção na prefeitura para ele, de IPTU e algumas outras coisas. Né? Sempre fui muito atencioso, sempre procurei. Então eu conheço historicamente o que eu posso falar e o que eu posso dizer. E tudo que eu digo, eu posso garantir com toda a certeza do mundo que eu tenho provas. Uhum. Eu não jogo palavras vazias. Certo. E nós estamos passando por um processo em que instalou-se em Piracicaba, né, uma corte das épocas coloniais, em que o senhor Leôncio Almeida, vulgo Luciano, é o dono da escrava Isaura. E a escrava Isaura somos nós, servidores públicos. E aí, nós não podemos fazer um enfrentamento injusto como este lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, sem falarmos a verdade. E olha, como advogado, eu não cedo à pressão e nem à injustiça. Certo. Como servidor público, eu servi a minha vida toda à população de Piracicaba. Cumpri com as minhas obrigações militares, minhas obrigações civis, como cidadão. Estou aqui. Continuo fazendo o mesmo papel. Agora, lamentável para Piracicaba que tem uma tragédia anunciada. A destruição do serviço público de Piracicaba. Tivemos já uma péssima experiência com a OS. O país teve triste experiência com a OS. Rio de Janeiro faliu de tanta corrupção das OS. Tanto é que o Witz, né, que foi cassado, governador do estado, mandou uma lei para a Assembleia Legislativa que foi aprovada proibindo OS. As OS. O prefeito de Pirassununga, há poucas semanas, foi cassado. O prefeito do Guarujá foi preso, saiu no Camburão. O Ouro Verde de Campinas foi uma tragédia com a cassação do prefeito Dr. Hélio. Outros, São Paulo, o mesmo problema. E agora em Piracicaba as coisas não mudam. Vai acontecer da mesma forma. A história se repete. Ninguém reinventa a roda. A forma de prestar serviços públicos é prestando serviços ao povo através da administração pública. Se ela não tem capacidade de gerir os serviços públicos, ela terceiriza. Quando ela terceiriza sobre essas empresas e a corrupção fica estampada, escancarada, aberta aos maiores vagabundos para se usurparem do dinheiro público e maltratar a nossa população. Então essa é uma crítica que a gente leva em razão de toda essa nossa luta. O que os servidores estão pedindo? Reposição de 3 anos da inflação. Ah, mas eu dei o maior aumento da história do funcionalismo. Pelo amor de Deus, 10,54%, exatamente a reposição da inflação, que faz mais de 30 anos que é repostas aqui. Só que lá atrás nós não tínhamos uma inflação de 2 dígitos, há mais de 30 anos. Então, inflação de 3%, 2,7%, tal, sempre reposto. Então, repor 10,54% é o mesmo que os demais prefeitos fizeram, não fez nada mais que nada. E que ele tem era o passivo de 3 anos de repor mais 10%, mais 10, alguma coisa, para os servidores públicos. E ele não quer repor, ele quer parcelar em 6 anos. São 3 anos de perda. Com mais 3 anos para parcelar, são 6 anos para o servidor público. Para o servidor público ter o que é dele. Ele não está pedindo aumento. É uma reposição, não correta. E ele não aceita essa nossa vontade de justiça. Porque ele não é justo. Certo. O seu Osmir, o total então dessa reposição que chega aí em torno de 21%, né? E que ele ofereceu o pagamento em algumas parcelas em anos, na verdade, né? Exatamente. Seu Osmir, temos aqui o Carbone também, Felipe, está dizendo assim, ó, quem protocolou durante a vigência do artigo 4 deve entrar na justiça? Interrogação. Ainda mais os CLTs, né, que são aqueles contratos que não são os estatutários, né? A pergunta é essa que está fazendo para o senhor. Antes que o senhor responder, a Ju Masquieto dos Santos está acompanhando, o José Ailton Figueiredo, padre Ailton, direito dos trabalhadores sendo massacrado pela administração municipal. A Câmara silencia diante desse absurdo. Ele complementa com o impeachment deve ser levado à discussão.
sobre a pergunta do Felipe Carbone, senhor Osmir. Quem protocolou durante a vigência do artigo 4 deve entrar na justiça? Interrogação. Deixa eu dizer, Ainda mais Felipe, o artigo 4º continua vigente até que a Câmara seja notificada. E nós temos uma liminar aqui da Vara da Fazenda Pública que está em sua plena eficácia. O prefeito tem que pagar os servidores públicos esse mês. Aí o mês que vem é mais um mês de luta jurídica que o sindicato vai manter. Nós vamos até os tribunais superiores em Brasília, né, o Supremo Tribunal Federal. E até ao Conselho Nacional, ao Conselho Federal de Justiça, em razão disso que eu disse aqui, e eu sei o que estou falando, para verificar influências de advogados de toga junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque nós não podemos acreditar que uma petição nossa leva 40, 50 dias para ser analisada. E uma petição do prefeito sequer é analisada, já está com a sentença do Lei Fraude que está sendo cometido contra os servidores públicos em Piracicaba. Então, diante de toda essa... Eu quero... de Piracicaba, os servidores não vão deixar de prestar seus serviços de qualidade. Mas vocês vão perder muito com a terceirização através de OS. O prefeito que está aí, né? O colocar na mão de terceiros aquilo que não tem capacidade de fazer é falta de capacidade mesmo. E os servidores públicos, o sindicato continua lutando. O prefeito pode até nos tirar dinheiro, mas não deve tirar a nossa dignidade. Não deve tirar a nossa coragem de continuar lutando. Eu creio que até o dia 30, até o final desse mês, a gente já está com uma assembleia em frente ao Centro Cívico para tomarmos nova decisão. Eu quero deixar bem claro, aquilo que decidiram os servidores públicos, como foi nas últimas assembleias, que decidiram pela greve, se decidir, infelizmente, agora vai ser sem lei. Agora vai ser sem lei. Porque já que a justiça não busca praticar aquilo que está estabelecido na nossa Carta Maior, na lei máxima do país, na lei magna, que é a Constituição Federal, então não há justiça. Se não há justiça, nós vamos medir força de outras formas. Mas não pelo sangue. Nunca pelo sangue. Mas pela glória de ter coragem de poder lutar. Muito bem, senhor Osmir. O Reginaldo Caltarossa também está aqui dizendo parabéns, doutor Osmir. Osmir, vamos lá então. O que acontece daqui para frente? A partir de agora, a prefeitura entrou com esse pedido, né, judicial, foi na segunda-feira e ontem, terça-feira, já saiu. É isso mesmo? E agora, hoje, quarta-feira, o sindicato já, eu vi que você está digitando aí, tem um bruto processo aí que o senhor vai agora imprimir e vai entrar com algum tipo de liminar, tutela, o que acontece agora? A questão agora é temporal, né, e interpretativa. Vou fazer uma observação aqui agora, pois me permita? Fica tranquilo. Estamos ao vivo, Enzo, me agora permita, são 10h53. Eu vou fazer uma observação. O próprio desembargador, que tem sido o nosso maior algoz, porque ele é extremamente fazendário e ele está sendo favorecido através de peças que acho que devem chegar a ele, porque ele nem tem conhecimento, ele já deu a sentença. Ele se autoembarga em suas próprias declarações. E quando ele vem, eu estou abrindo aqui os próprios termos do desembargador, ele deixa muito claro ao prefeito e deixa muito claro a interpretação dele nessa sentença, que ele nos negou uma liminar. Eu estou só buscando aqui, nós temos mais de 5.000 páginas aqui de processo, viu, Danilo? É coisa bem simples, não é? Sabe, aí às vezes você encontrar... Mas eu deixei separado aqui, tá? O texto, né? Ipsis. Agora são 10 horas, Osmir. Enquanto o senhor encontra aí, aqui são 10 está. horas e 54 minutos. Seguimos o horário de Brasília. Estou aqui no Sindicato dos Municipais de Piracicaba, conversando com o advogado, jornalista, o Dr. Osmir Bertazzoni, que faz parte da diretoria, então, aqui do sindicato. O presidente é o Valdir Esgrineiro. Então,
nós viemos aqui também para falar sobre uma judicialização da Prefeitura de Piracicaba em relação ainda à greve dos servidores municipais aqui da cidade de Piracicaba, que foi bem intensa, né? Durou aí cerca de uma semana, alguns embates, né? Então a gente está aqui ainda para falar sobre essa greve que repercute aí para os servidores municipais de Piracicaba. Osmir, vamos lá. Então, olha, na primeira decisão, o desembargador, esse mesmo desembargador, ele deixa como decisão o subjúdice da matéria. Não autoriza o desconto de dias parados, porque ainda está subjúdice. Entramos com uma cautelar que ficou mais de 20 dias na mão dele. Ele só decidiu agora, junto com a liminar, coincidentemente, junto com a liminar de 2 dias, contra a Câmara de Vereadores, em razão do artigo 4º, né, da PL 92. Olha que interessante, ele diz, ademais, isso entre aspas, né, ademais, de eventual sinalização em veículo de imprensa, não há elementos que indiquem movimentação concreta da municipalidade no sentido efetivo de desconto dos dias trabalhados. O que nós mandamos para ele? O lerite dos funcionários do SEMAI já com desconto, que são servidores da municipalidade. Certo. E mandamos também o print da tela do portal dos servidores públicos da Prefeitura de Piracicaba. Então não é matéria de imprensa, ele não viu os autos. Certo. Percebe que a sentença estava pronta. Mas ele vem e diz, até mesmo pelo caráter subjúdice da questão, não está aprovado o desconto. Porque se está subjúdice, não tem que haver desconto. Não poderia acontecer. Não pode, é o próprio desembargador. É uma questão, a gente chama, em direito, nós conhecemos isso como hermenêutica jurídica. Tá? São as entrelinhas nas decisões. Se ele diz, né, ademais, apesar da eventual sinalização em veículo de imprensa, que não era veículo de imprensa, os elementos que indiquem movimento concreto da municipalidade no sentido de efetivo desconto dos dias parados, trabalhados, até mesmo pelo caráter subjúdice. Ou seja, não está indicando que o prefeito vai descontar, ele não acreditou no que nós falamos. Certo. Não deu a liminar em razão disso, está subjúdice, não é para descontar. Mas foi descontado. Ainda não sabemos, que a folha ainda não foi lançada. Não foi lançada? Não. E com certeza ele vai, porque o prazer, olha, deixa eu falar para vocês assim de uma forma muito concreta. O prazer do senhor prefeito, que tem esse espírito, né, impositivo, soberbo, de um membro da corte portuguesa, um nobre, filho do comendador, quer castigar os servidores públicos, porque ele não tem humildade de fazer o diálogo diplomático com as pessoas. Menos com o sindicato, que ele odeia sindicato. Por quê? Porque ele é extremamente neoliberal. É um sujeito que, na concepção dele, só o que está no status e no nível dele tem valor, e que as demais coisas nenhuma tem valor. Ou seja, o social não tem valor, o pobre não tem valor, o trabalhador não tem valor, a cidade não tem valor. Estamos vendo aí a pior administração pública da história de Piracicaba. E ainda continua, né? Sim, existe e tal. Ele indefere a nossa liminar, nosso pedido de liminar, porque ele diz que nós não provamos que o prefeito ia descontar, porque está sob júdice. Entendi. Então não deveria. Ele diz isso, ele indefere a nossa liminar. E já, sequência, prevento a ele, coincidentemente, uma matéria de controle de constitucionalidade, de uma prevenção numa matéria de dissídio de greve. São dois instrumentos jurídicos completamente apartados, que não têm a mesma causa. É distribuído por prevenção. Rapaz, é difícil brigar contra advogado de toga. É muito difícil brigar contra advogado de toga. O que faz mal à advocacia e ao direito brasileiro. Se não houver a legitimidade das partes em ter as mesmas armas no embate jurídico, é covardia. É o lawfare. É a covardia. Porque nós estamos lutando com armas diferentes.
O prefeito com a bomba atômica e nós com arco e flecha. Por quê? Do lado dele está as decisões do tribunal. Ele tem um advogado de toga. Certo. E eu quero dizer isso não como justificativa e nem como jus esperneante aos excelentíssimos que nos ouvem. Uma jus esperneante. Nós aceitamos até que se desconte, porque se fizer isso não há o que fazer, o prefeito fez a vontade dele. Mas nós vamos lutar, nós vamos continuar lutando. E não é jus esperneante, é que vocês não estão, prefeito e administração pública, secretário, lidando com covardes, que abaixa a cabeça no primeiro momento e na primeira pancada. Vocês têm mais 2 anos ainda para responderem pelos atos de vocês. E a vida toda. Muitas sentenças, muitas decisões judiciais justas nesse país chegaram a 30 anos para a decisão, infelizmente. Porque dizem, a justiça é lenta, ela é uma tartaruga. Mas eu não quero essa tartaruga atrás de mim. Mas eu vou colocá-la atrás do prefeito. E um dia tenha certeza que ele fica mais lento que a tartaruga e a tartaruga o pegará. Porque ele não tem o poder que ele pensa que ele tem. Ele não tem a soberba que ele imagina que ele tem. Ele não é o homem competente que ele quer fazer as pessoas acreditarem que ele é. Por quê? Nada na vida dele deu frutos. Ele só colheu a herança do pai e mesmo assim está tudo em recuperação judicial. Ele quer fazer no público o mesmo que ele fez na privada. Sem trocadilhos. Entendi, seu Osmir. Ô, seu Osmir, vamos lá então. Aqui quero também já dizer que a Fernanda Caneta está acompanhando a gente ao vivo aqui pela Rádio Metropolitana. Osmir, isso então agora vai ser também judicializado pela parte do sindicato a favor dos funcionários municipais. E agora então aguardar o que vai ser aí, o que vai ocorrer nas próximas semanas ou dias, para ver o que a Justiça vai dizer de São Paulo. E parece que o senhor disse que já está em Brasília também judicializando Sim. alguma coisa no Superior Tribunal, é isso? Com certeza, veja por quê. Olha a amplitude da demanda judicial. Não é uma situação de Piracicaba. Tá? Nós estamos vivendo essa situação muito mais ampla. Certo. Ela atinge a esfera nacional. É a mitigação do direito constitucional. Então essa matéria tem que ser discutida no Supremo Tribunal Federal. É por isso que nós estamos com o Dr. César Brito, né? Para quem não conhece, ele é sobrinho do ex-ministro Aires Brito e foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e foi o advogado que fez a petição que cassou o presidente Collor de Mello. Certo. Então, nós temos um bom relacionamento em Brasília. Eu trabalhei 12 anos como advogado junto aos tribunais superiores e procurei a ajuda dele. Ele prontamente nos atendeu e está nos ajudando lá. Nós vamos estar com uma reclamação trabalhista, né, por descumprimento de preceitos fundamentais, junto ao Supremo Tribunal Federal, que tem um escopo muito mais amplo do que o servidor público de Piracicaba, porque todos os servidores públicos do Brasil. É onde a justiça não esteja sendo praticada nos termos do dispositivo constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que decidir sobre essa matéria. E aqui, Osmir, só para um parênteses aí, então o que acontecer para Piracicaba pode ser que aconteça também para outros municípios, é isso? Sim. Essa decisão ela é universal. Essa decisão ela é universal. Quando você faz uma reclamação no Supremo Tribunal Federal por descumprimento de preceitos fundamentais, a decisão tem caráter vinculante aos demais estados do país, não só São Paulo e municípios. Entendi. Ele fica, então, já valendo para todos os municípios. Então, são os caminhos jurídicos que nós temos, difíceis de se perseguir e até cansativos aos operadores do direito, mas nós não podemos desistir jamais. Porque quando faltar a esperança, aí não há mais motivo para lutar. Vocês estão aí aguardando até então todo esse desenrolar. Seu Osmir, quanto tempo o senhor acha que ainda vai para essa decisão? Agora, qual que é o momento exato do desconto do servidor? Se ocorrer o desconto... Quando ocorrerá o desconto? Então, se ocorrer o desconto, agora a folha está para ser fechada. A folha tem que ter sido fechada ontem. O pagamento é na semana que vem. O pagamento na semana que vem. Deve ter fechado ontem. O prefeito segurou, normalmente fecha dia 20. Hoje já nós estamos no dia 25, Isso. Não fechou ainda. Faltam 5 dias
Não 6 fechou, dias por mês, 31 não fechou dias, ainda, né? porque ele está esperando as decisões justamente que é para descontar. Então ele está esperando a Câmara ser citada, nem que ele atrase a folha de pagamento, para descontar. Está na cara, isso está evidente. Porque ele quer castigar. Ele é o Leôncio Almeida, é o cara que comprou e mandou, que era dono da Escrava Isaura. Então não vai dar para nós sossego enquanto o poder estiver ao lado dele. Cabe a nós o quê? Ser educado sim, como a Escrava Isaura, mas não deixar de lutar. Deixar de lutar jamais. Então nós vamos à última consequência. Se ocorrer os descontos dos servidores públicos, nós já estamos fazendo uma assembleia, já estamos convocando a assembleia, os servidores vão decidir o que vão fazer. Podemos ter um novo movimento em Piracicaba muito mais forte do que nós tivemos lá atrás. A nova greve? Podemos ter, é decisão do servidor, não é nossa, nós não vamos induzi-los a fazer. Entendi. Só que se ocorrer, aí nós já sabemos que nós vamos fazer sem lei. Por quê? Aí, diante da injustiça e diante da aplicação com favorecimento das normas legais, daquele preceito que eu comentei por parte de Rui Barbosa, aos amigos, às benéficias da lei, aos inimigos, o rigor do Código Penal? Não. A lei é igual para todos. Vamos aplicar, né, os artigos 1º até o artigo 5º da Constituição Federal, onde todos são iguais perante a lei. Muito bem. Senhor Osmir, quero deixar também aqui claro, né, Osmir, que é importante, os microfones da Rádio Metropolitana estão abertos a todos, os servidores, prefeitura, que nós, então, a partir daqui, Osmir, nós vamos também agora questionar a prefeitura, né, em relação a esses méritos aí judiciais que estão entrando também para a gente ouvir todas as partes, que é muito importante, o senhor como jornalista sabe dessa importância, né, Osmir? De ouvir todas as partes também. Mais uma vez, quero deixar aqui muito obrigado. Não só como jornalista, mas como advogado, né? É o direito ao contraditório. Não tenha dúvida. Né? Eu tenho a minha posição, nós temos a nossa posição, a administração tem a posição dela, nós vamos fazer uma luta judicial, mas justa, com as mesmas armas. Não da forma como está sendo conduzido o processo. Só para um lado, aliás, sem para ser o outro lado. Como a justiça não está naquela balança, que é ideal, né? Está pendendo mais não há o fiel da balança. Infelizmente, nós temos uma balança infiel. Senhor Osmir, claro, então eu quero deixar mais uma vez aberto aqui os microfones da Rádio Metropolitana para o senhor também, para o sindicato, os servidores também. Assim que o senhor tiver novas informações aí dessa tutela, que o senhor vai entrar agora, né? Cautelar aí, o senhor manda pra gente as informações, a gente vem até aqui. Então, na sequência, a gente está fazendo isso com a imprensa de Piracicaba, inclusive com os grupos de funcionários, nós não estamos deixando ninguém sem informação. A única coisa que nós pedimos é que tenham paciência, porque realmente se trata de uma matéria complexa. Ontem nós recebemos 4 a mesma matéria. São mais de 5 mil páginas de decisões e de matéria, de petições que estavam Então, resumir 5 mil páginas em uma nota à imprensa é extremamente complicado, principalmente sob pressão, quando você começa a ver que as coisas não estão corretas. E a nossa percepção faz com que o coração fique dolorido. E às vezes o cérebro não funciona com a mesma eficácia e com a mesma eficiência. Que diante da injustiça, ninguém se cala. E quem se cala, infelizmente, acaba tendo que viver como escravo de um sistema que quer fazer do mais pobre o seu servil. E nós não tivemos abolida a escravidão por lei, como ocorreu em 1888, né, com a Lei Áurea proclamada pela princesa Isabel. Porque uma lei não pode dar a liberdade. A liberdade é natural do homem, ele nasce livre. Então esse é um país que teve que fazer uma lei para trabalhador. Então, em 64, houve o AI-5, o Ato Institucional número 5. Na ditadura. Na ditadura, também era uma lei. Ela é legítima? Mas era lei. Era legítima, porque nasceu do governo. Mas
povo, como é a Constituição da República de 1988, que nasceu de fontes legítimas, que foi uma Assembleia Nacional Constituinte e que está sendo desfigurada até pelos tribunais de justiça? Eu acho que eu fico por aqui, Danilo. Mas é importante, nós chamamos o senhor por isso mesmo e nós gostaríamos de entender a nota, eu digo que eu li 2 vezes, muito complexa para nós que estamos acostumados à leitura, seu Osmir. Eu achei bem complexa na questão do todo mesmo, né? É muita informação ali, então o senhor disse agora para mim, não sabia, são 5.000 páginas. Para o senhor tirar um texto ali, né, de pequenas palavras, mas está bem embasado. Quer dizer que está diante dos seus olhos aqui, tudo Sim, que nós fomos ter exatamente, que produzir ontem. Estou vendo aqui os papéis, estou vendo no seu computador também mais um pouco aí. Sosmir, eu acho que eu vou aguardar então, claro, mais uma vez vocês mandar para nós o material. Eu agradeço mais uma vez o senhor disponibilizar, o senhor está correndo aqui de conversar com a gente esses 40 minutinhos aí. Assim que tiver maiores informações, nós voltaremos aqui então do sindicato, enfim, ou da Assembleia, da Prefeitura, para trazer informação para a população de Piracicaba que com certeza quer saber também sobre isso aí e para os servidores, né, Osmir? Então, obrigado mais uma vez, viu? Bom dia para o senhor. Nós aqui do Sindicato Servidores Públicos, agradecemos muito aí o seu desempenho e a gente entende que nós precisamos sempre ouvir os dois lados. A administração tem muito o que falar, tá? Tem muito o que falar. Não sei se o que eles vão dizer vai confrontar o que nós estamos dizendo aqui agora. Com certeza vai. Né? Mas contra fatos não há, contra documentos, fatos, né? Não há como contrapor. Certo. Infelizmente, os resultados estão aí, estão nos painéis do próprio tribunal, né? As articulações estão lá dentro, registradas dentro do tribunal. Nós somos servidores públicos, nós temos um relacionamento com os servidores públicos do Tribunal de Justiça. Né? Então nós sabemos como tudo aconteceu. Nós não podemos divulgar, mas nós sabemos. E aí existe o controle, cabe ao Conselho Nacional de Justiça. O senhor Osmir, tem alguma parte do processo que o senhor fala que não pode estar em segredo de justiça ou não? Tem alguma parte do processo que alguém não, tem parte, você pediu ou eles pediram ou não? Tem parte do processo que ainda está sendo desenvolvido aqui pelo sindicato, junto ao Conselho Nacional de Justiça, que envolve muita gente, em razão dessas decisões. Isso está sob segredo. Está sob segredo total, absoluto. Tá. Eu estou perguntando agora porque alguma coisa me veio à mente sobre isso. Tem ação popular também sendo preparada pela inconstitucionalidade total do projeto que nasceu os dois da Câmara. Entenda bem, o substitutivo também nasceu da mesma fonte do direito ilegítimo, que foi a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Tá. O PL 92 do prefeito foi levado à Câmara de Vereadores, não aceito, retirado o artigo 2º e feito um substitutivo cuja autoria é a Comissão de Justiça e Redação. Certo. Então a fonte e o nascedouro desta norma como um todo é da Câmara de Vereadores. Da mesma forma que a emenda nasceu de forma ilegítima, a lei também. Então o prefeito faz um balaio de gato, tá? Para proteger interesses pessoais e vaidade. É isso que nós estamos colocando. Vamos aguardar então, que pelo jeito vem mais novidades aí, né, no desenrolar desse processo aí. Você teve imagens de Enzo Oliveira, obrigado Enzo mais uma vez também pelas imagens, obrigado Osmir Bertazzoni, direto aqui do Sindicato dos Servidores. Eu sou Danilo Teles, da Rádio Metropolitana de Piracicaba. E maiores informações a qualquer momento para vocês aqui no nosso Facebook. Essa reportagem completa você poderá rever tanto no Facebook, assim que ela terminar, como no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Só procurar lá, Rádio Metropolitana de Piracicaba, e também aproveita aí e seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Rádio Metropolitana de Piracicaba. E também a rede social do servidor é Sim de Servidores, que eu tenho acompanhado o Instagram de vocês. Sim. Sempre atualizado com informações. Sempre atualizado lá, com né? as informações. Tá. O senhor tem rede social? Quer passar o seu Instagram ou deixa para o sindicato? Deixa para o sindicato, Danilo. Você passa todos os dados do sindicato, e a gente vai estar distribuindo todo esse material, né? Através da Marília, nossa jornalista. Assessoria de imprensa aqui e toda a nossa assessoria de imprensa, né? Tá bom. Então, qualquer dúvida também pode mandar mensagem para a rádio, que eu passo aqui o contato da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores. Enzo, obrigado. Vamos encerrar então aquela musiquinha final e encerra nosso microfone. Obrigado, Enzo. Obrigado, Osmir. Obrigado a todos, na verdade, que acompanharam, Osmir.
Depois, se o senhor puder responder aqui algumas dúvidas, o senhor manda também a assessoria. Com certeza, estou aqui já com a página aberta. Legal, muito bem. Obrigado. Tchau, Enzo. Tchau, até a próxima.